Quero cumprimentar a vereadora Silmara, que preside o seu trabalho, os vereadores amigos, colegas que estão nos acompanhando aqui. Isso tudo ocasionado pela falta de comunicação por parte da Prefeitura. A Prefeitura se comunica muito mal. E vou dar aqui alguns exemplos da má comunicação, porque ela se comunica muito mal com a comunidade, quando já deveria ter explicado desde o início o que se trata, e vereador Marcelo Lanzarin, com todo o respeito que eu lhe tenho, eu já vi aqui várias falas de diversos vereadores, inclusive a Prefeitura colocou no mato diversos vereadores, líderes de governos no passado, inclusive o senhor, porque é fácil falar, eu quero por escrito, essa comunidade merece por escrito algo, porque, como disse aqui uma das lideranças aqui, eu posso prometer construir um hospital, mas falar é fácil, quero por escrito, nós precisamos isso que esteja não só gravado aqui, mas que ele esteja documentado. Eu sempre trabalho pela questão da documentação, e é importante. Qual a dificuldade de fazer uma documentação? A Prefeitura se comunica mal quando não consegue se comunicar com os servidores, quando manda para cá uma reforma da Previdência que diz que está desde o começo de janeiro, os números, mas se está desde o começo de janeiro, por que não abrir um canal de diálogo, que deveria ter feito já em janeiro, fevereiro, com os servidores? E ela se comunica muito mal nesse sentido. Ela se comunica muito mal, vereadora Silmara, com esta Casa Legislativa. Inclusive, vereador Tuca, vou citar o seu exemplo, desde do mandato passado, vários vereadores aqui cobram da Prefeitura uma postura com relação à área azul, e ela se comunica muito mal, porque a gente cobra dela qual é a solução. Do jeito que está, a população não quer esta área azul arcaica da forma como ela está. Então, que ela se comunique, e vários vereadores já tentaram, já cobraram aqui, vereador Alemão, ultimamente também já tem feito essa cobrança, para que venha a público e se diga, nós vamos fazer desta e desta forma. O que se sabe é que estamos estudando. Aliás, a palavra que essa Prefeitura mais usa, e aí o Executivo mais usa, é estamos fazendo estudos técnicos, né? É isso, o CETERB se comunica mal também quando fala na questão dos horários de ônibus, porque estamos fazendo estudos. Tudo é fazendo estudo, ou seja, quando não se quer resolver, quando não se quer comunicar claramente com esta comunidade, com o cidadão blumenauense, se fala e se dá desculpa que se quer fazer estudos. Vamos estudar 3, 4 equipes lá no AG do Badenford. Vamos. Não se comunica mal também quando tem que explicar, e tentaram explicar para mim, e a gente está de olho, as equipes multidisciplinares que estão simplesmente saindo dos AGs e indo centralizar lá na Policlínica. Deram uma desculpa, falaram, escreveram, enfim, mas também se comunica muito mal com o servidor que lá está na ponta, se comunica muito mal com o cidadão, e a gente observa. Outra situação que vai logo dar problema, vereador Adriano, aqui, que é de volta por falta de comunicação, já deu vários problemas no passado, que é a questão da roçada. Simplesmente se justifica os serviços urbanos que tem o Ministério Público, só deixa roçar aqueles 5, 10 centímetros, e as ruas tomando mato completamente. A gente cobra, e eu já cobrei, serviços urbanos que não pode fazer, porque o Ministério Público não deixa fazer, só deixa fazer aquele tantinho, aquele espaço que está ali. Essa Casa Legislativa já aprovou aqui uma solução que é notificar o morador, se é de responsabilidade, e assim a responsabilidade, o Ministério Público passa para o cidadão, o ente privado, se notificar. Esta casa aprovou, esta casa cobra. A gente cobra para que se façam calçada, a gente cobra aqui para se notificar a roçada, e simplesmente nada acontece. Nada acontece, vereador Marcelo Lanzarin. A roçada vai ser um problema, o mato vai tomar conta, vai continuar crescendo, principalmente agora no verão, o calor, e mais uma vez a gente cobra dos serviços urbanos que não pode fazer. A gente cobra de quem é responsável por notificar, que é o planejamento, diz que tem dificuldade de notificar. Ou seja, de novo se comunica mal. E aí, de novo, todos nós vamos apanhar. Nós todos aqui, vereadores, seremos cobrados, como vamos ser cobrados com relação à roçada. Tem lugares em que o mato está tão grande, vereador Adriano, que inclusive cobre a placa. E essa Prefeitura, e esse Executivo não vai se comunicar conosco, não vai achar uma solução? Qual é a dificuldade de ir lá e notificar? E já foi feito algumas notificações. Vai lá, aí é o prazo regimental, é o prazo burocrático. Depois, outra vez, a gente cobrou deles, é que não tem equipe para notificar. A desculpa é pronta. A desculpa para não se fazer é pronta. E nós precisamos, de uma forma ou de outra, que se agilize isso. Porque, de novo, seremos cobrados. Esse verão, nós vamos ser cobrados. Então, precisa se comunicar melhor.
Talvez aqui, vou falar, o secretário de comunicação esteja tão preocupado em fazer campanha antecipada que não se preocupa com o trabalho dele, que é, sim, fazer, sim, o trabalho que é se comunicar melhor com o cidadão blumenauense. Está na hora de talvez aqui. E aí quando eu falo, não falo só da questão da comunicação. Os secretários entre si não se comunicam bem também. Quando a gente cobra da Secretaria de Serviços Urbanos, joga a culpa para o CEPLAN, o CEPLAN joga a culpa, enfim, um joga a culpa para o outro, não há uma comunicação, e nós aqui na ponta, como eu disse, nós enquanto vereadores, nem nós enquanto vereadores, conseguimos, de fato, arrancar do Executivo Municipal uma resposta minimamente viável. Haja visto aqui, faz aqui audiência pública, não consegue resposta. Faz requerimento, não consegue resposta. Faz o que tiver que fazer aqui e não consegue a resposta adequada. Então, eu peço aqui encarecidamente, vocês aí do Executivo, líder do governo, leve essa mensagem, comece a se comunicar melhor, não só conosco, que somos vereadores, representantes, caixa ressonância da sociedade, mas com a sociedade em si. Concedo uma parte ao meu colega vereador Adriano. Com autorização do orador, ou sim a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo, os dois assuntos importantes, um deles, que já diversas vezes falado e nós estamos insistindo, no compromisso que seja realmente assumido e cumprido com a comunidade do Baden-Furt com relação à saúde, e essa problemática das roçadas, que eu acho que eu, inclusive aqui nesta casa, fui um dos que mais já enchi o saco com relação a esse assunto. O vereador Tuca é testemunha e outros vereadores aqui também, E quantas vezes, inclusive, tive que ir lá pegar a roçadeira e roçar minha própria rua, e protestar, não porque é o papel do vereador fazer, mas em protesto ao desleixo do poder público com diversos locais lá da comunidade. Esse não é o papel do vereador, fazer roçadas, não é o papel do vereador tapar buracos, não é o papel do vereador cuidar da manutenção da cidade. Para isso tem os fiscais, gerente de área, engenheiro de área, diretor, secretário de serviços urbanos, tem um monte de gente. E aí dá saudade da URB, que a gente sabe porque a URB faliu. Mas na época da URB não se via essas situações. E aí tem que chamar o poder público, o chefe do executivo é o prefeito, chamar o Ministério Público para uma mesa redonda e esta casa e achar uma alternativa para resolver esse problema do matagal. Concede 1 minuto e 30, por favor, para eu terminar. Mais 1 minuto e 30 para o senhor concluir. E quando eu falo em se comunicar melhor, não é fazer notinhas no Facebook, não é fazer notinhas no Instagram, não é mandando notinhas para jornalistas, para a rádio. Quando eu falo se comunicar melhor, é ter a coragem de ir lá no Baden-Furt e olhar para aquele povo lá e conversar com eles, olho a olho, tete a tete, explicar para eles, fazer o que o líder do governo está fazendo aqui. Está tentando fazer, aliás, mas tem que fazer lá na comunidade. É lá, vereador Marcelo Lanzarini, é lá que tem que explicar, é lá conversar com eles. Tem que, quando eu fazer se comunicar melhor, tem que chamar o servidor para uma mesa de negociações e explicar para eles e conversar. E não se furtar e se negar o discurso, a conversa, e vir aqui numa audiência pública fazendo live. Fazendo live, vai se comunicar com o servidor, qual é o problema? Chama a categoria, chama eles para conversar numa mesa. É isso que tem que fazer, é essa comunicação. Live. Mandar um recadinho no Facebook, ou simplesmente pagar a imprensa, que inclusive tem um projeto nosso aqui, meu e do vereador Diego Nazato, nós queremos saber quanto que custa cada uma dessas propagandas que são pagas, não só pelo Executivo, mas por esta casa também, é importante. Então, a comunicação, quando eu falo, é ter a coragem de olhar para o cidadão blumenauense, ir até o local, conversar com o cidadão, tentar explicar, ouvi-los também, e muitas vezes, óbvio, a gente não vai chegar num consenso, mas pelo menos dar o direito de ir lá e conversar, botar os secretários para falar diretamente com a população. É isso que tem que ser feito. É essa comunicação que nós estamos pedindo e que eu vou cobrar aqui. Obrigado, senhores vereadores.